vai falar com vocês e eu vou passar a palavra para ele. Então, obrigada a todo mundo que está presente e vamos ouvir o Michel. Então, Michel, a palavra é sua. Agradeço muito, Isabel, pela tua generosa apresentação. Agradeço a Poliana e os outros colegas da Universidade Federal do Paraná por me darem a ocasião para essa conversa. Bem, eu vou começar com o título do colóquio de vocês, que eu acho muito acertado, né? Porque a crise ecológica é mesmo um ponto de ruptura. Né? É um ponto de ruptura para a civilização e é um ponto de ruptura para o pensamento crítico também, né? Inclusive o marxismo. Bem, primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu sou marxista, né? Sou marxista, confesso e convicto, mas eu devo reconhecer que o tema da ecologia não era um tema muito importante para Marx ou Engels. Né? Quer dizer, você não encontra na ampla bibliografia de Marx ou de Engels nenhum livro sobre a ecologia. Você não encontra no Capital, nos seus outros livros, nenhum capítulo sobre a ecologia. Você não encontra na bibliografia deles nenhum artigo sobre a ecologia. Não era um tema central para eles. Né? Temos que reconhecer isso. E por que não era um tema central? Por uma razão muito simples. Né? Na época deles, a questão ecológica, a crise ecológica, a questão do meio ambiente, não tinha se colocado ainda objetivamente como um problema decisivo, como era na nossa época. Né? Na nossa época não podemos discutir de política, de economia, de ética, de qualquer coisa sem colocar a ecologia, mesmo de Hegel e Marx. Né? Coloco Hegel e Marx, tem que falar sobre ecologia, porque é uma questão central da nossa época, decisiva. Mas não era no século XIX, na época de Marx, quando estava começando a se colocar, né, os primeiros indícios de que havia um problema. Né? Bom, então, acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer, não vamos encontrar em Marx e Engels um discurso já formado, né, sobre a questão ecológica e os problemas. Não, quer dizer, não existe isso. Bom, agora, o que existe e que nos interessa são certas intuições. Né? Quer dizer, em Marx, também, certamente em Engels, encontramos momentos, né, nos seus escritos em que eles começam a se dar conta do problema. Né? Qual o problema? O problema é que a civilização capitalista moderna tem uma dinâmica destrutiva do meio ambiente. Eles estão começando a se dar conta disso. Aliás, eles são entre os primeiros, no século XIX, que estão começando a se dar conta desse problema. Então, vamos ver alguns dos momentos. Outra coisa importante é que o pensamento de Marx sobre esse tema da natureza não é um bloco, assim, um sistema que você pode formular, né? É porque o pensamento dele vai conhecer uma evolução, né, no curso dos anos, e partindo de um primeiro momento em que ele não se dá conta do problema, e, num segundo momento, ele vai começar, né, a, digamos, discutir dessa problemática, né, a conflito do sistema do capitalismo com a natureza. Bom, no primeiro período, né, a gente pode apontar para o que eu chamaria uma certa tendência produtivista. Né? A ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas é a coisa mais importante. Né? E o capitalismo tem essa grande qualidade de desenvolver em grande escala as forças produtivas, e o socialismo vai continuar isso. Né? Há um pouco essa ideia. Isso aparece, por exemplo, muito claramente num texto fundamental, muito conhecido, de Marx, que é o prefácio à Contribuição para a Crítica da Economia Política, de 1859. Nesse texto, o que diz Marx? Eu posso citar, mas, bom, eu vou citar de memória para não perder tempo.
que, atingido um certo nível de desenvolvimento das forças produtivas, as relações de produção existentes no capitalismo se torna um obstáculo ao livre desenvolvimento das forças produtivas. Aí se dá uma contradição. Por causa dessa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção que se transformaram num entrave, num obstáculo, num freio ao livre desenvolvimento das forças produtivas, a revolução se torna necessária e inevitável. Né? É um pouco essa ideia desse texto de 1859. Bem, vou explicar mais tarde porque essa concepção tem que ser superada. Né? Bom, e outros textos, esse texto é de 1859, alguns anos mais tarde, nos anos de 1860 e pouco, há um primeiro espécie de manuscrito, um primeiro rascunho do Capital, digamos, que se chama Grundrisse, os Fundamentos da Crítica da Economia Política. Bom, no Grundrisse ainda aparece essa visão produtivista, né? Quer dizer, Marx diz, por exemplo, ele fala do que ele chama a grande ação civilizatória do capital. Grande ação civilizatória. Qual é? Que ela produziu a dominação, né? A apropriação universal da natureza. Né? Apropriação universal da natureza pelo capitalismo. Né? Bom, e Marx opõe a isso o que ele chama a idolatria da natureza da sociedade pré-capitalista. Bom, essa é uma visão também que nós não podemos aceitar. Né? Essa da grande missão civilizadora do capital. Bem, mas a partir de 1867, né, com o Capital, publicação do Capital, a gente vê que Marx começa a mudar muito substancialmente, devido a vários fatores, entre os quais os estudos que ele fez de química agrária, né, trabalhos de um químico, um cientista alemão chamado Liebig, um outro chamado Frass. Então, ele começa a se dar conta de que há um problema, né? Que o funcionamento do capitalismo é destruidor do meio ambiente. O primeiro problema que preocupa ele é a fertilidade da terra. Então, ele observa, a partir desse problema, o que ele vai chamar de, em alemão, Riss des Stoffwechsels, ruptura do metabolismo entre as sociedades humanas e a natureza. Né? Bem, então, isso é uma primeira observação geral, né, de que no capitalismo a relação de intercâmbio material, metabolismo, né, entre as sociedades humanas e a natureza há uma ruptura. Né? Isso é uma constatação importante. E, sobretudo, o que ele focaliza é a questão da fertilidade da terra. Então, por exemplo, falando da agricultura capitalista moderna, sobretudo nos Estados Unidos, ele diz: cada progresso da agricultura, isso é no volume 3 do Capital, cada progresso da agricultura capitalista é um progresso na ruína das fontes duráveis da fertilidade da terra. Né? Isso é muito interessante, essa passagem, porque aparece a ideia de um progresso destrutivo. Né? Progresso não é, né, digamos, simplesmente desenvolvimento das forças produtivas e vamos avançando, progredindo, a ciência, a técnica, tudo. Né? Não, quer dizer, ele descobre que o progresso pode ser destrutivo. Muito importante isso. Né? Tanto do ponto de vista ecológico como político, filosófico, todos os pontos de vista. O progresso pode ser destrutivo. Bem, o problema concreto que ele está mencionando é a fertilidade da terra, mas isso, obviamente, tem implicações mais gerais. Em outras passagens, inclusive, ele fala de outros problemas. Por exemplo, como o capitalismo está destruindo as florestas. Né? E que precisamos colocar as florestas sob propriedade pública, né? Para salvá-las da destruição, etc, etc. Né? Então, nós encontramos nos escritos de Marx e alguns de Engels também
essa intuição, né, de que a civilização capitalista moderna, né, está há uma ruptura do metabolismo entre os humanos e a natureza, e isso está levando a um processo ecocida, nós diríamos hoje, né, de destruição da natureza. E isso, então, ele coloca como um problema sério, né? E ele coloca também, sugere, não chega a desenvolver, que no socialismo nós temos que nos preocupar em criar um outro tipo de relação com a natureza. Porque, ele diz em uma passagem, né, nós não somos proprietários da terra e da natureza. Somos apenas usuários. Temos o usufruto, né, da terra, do planeta. E temos que deixá-la em boas condições para as gerações futuras. Né? Não temos o direito de destruir a terra, o meio ambiente, a natureza, deixar um deserto para as gerações futuras. Então, essa também é uma ideia importante. Mas, então, essa questão da relação com a natureza, a gente vê algumas pistas, algumas intuições, alguns elementos de análise crítica, mas é isso. Né? Quer dizer, como eu disse, não há uma reflexão sistemática, desenvolvida. Né? São passagens, né, aqui e acolá, que você juntando todas, aparece algo, né, um esboço de compreensão do problema, mas ainda muito limitado. Como eu disse, por uma razão concreta, que o problema apenas estava começando a se colocar no século XIX. Bem, agora, eu acho que existe, nos escritos de Marx, algumas observações que não têm relação direta com a ecologia ou com a natureza, mas que são importantes para uma reflexão ecomarxista, digamos, de hoje. E eu vou dar 2 exemplos. Isso é um tema que geralmente os ecomarxistas até agora não têm dado atenção. O primeiro é que em vários textos de Marx, sobretudo no Capital, há uma crítica do capitalismo como sistema que não pode existir sem expansão ilimitada, crescimento ilimitado, sem trégua nem piedade, ele diz, não respeita limites. O capitalismo não pode aceitar limites. Né? Para ele é impossível um limite. Né? Então, a tendência é a expansão ilimitada e a regra fundamental do capitalismo é a acumulação do capital, do lucro, das mercadorias, acumulação. Né? Então, ele diz no Capital, acumular. Essa é a lei e os profetas. O que quer dizer a lei e os profetas? É a religião. Né? A religião do capitalismo é acumular. É o princípio número 1. Né? Quer dizer, para a religião, o princípio número 1 é não matarás. Para o capitalismo é acumularás. Né? Quer dizer, é um imperativo categórico. Né? Acumular. E continua Marx, isso é muito importante, a lógica do capitalismo é acumular por acumular, produzir por produzir. Isso que a gente chama produtivismo. Né? O que é produtivismo? É produzir por produzir. Não é produzir para satisfazer necessidades humanas, é produzir, para vender mais mercadorias, para acumular o lucro, etc. etc. Né? Então, isso é o que nós chamamos de produtivismo do capitalismo. Né? Então, Marx percebe isso, né? Percebe que o capitalismo é movido por aquilo que os gregos chamavam uma híbris, né? Quer dizer, o comportamento que não reconhece limites, né? Que não reconhece fronteiras. Né? Então, essa dinâmica de acumulação, expansão, né?
sem limites, sem fronteiras, né? sem piedades, sem dó nem piedade, né? Sem trégua nem piedade, ele diz, a expressão literal, sem trégua nem piedade, né? Passando por cima de tudo, né? Acumular por acumular, produzir por produzir. Né? Isso é a lógica do capitalismo. Né? E outra coisa importante que diz que no capitalismo é a produção que produz o consumo. A produção, o impulso para o consumo vem da produção. Né? Isso também é importante. Então, a conclusão para nós, ecomarxistas do século XXI, é que a ideia de um capitalismo sem crescimento ilimitado, sem acumulação ilimitada, sem expansão, sem trégua nem piedade, né, é impossível. Um capitalismo que se autolimita, um capitalismo sem crescimento, sem produtivismo, não pode existir. Né? Quer dizer, um capitalismo sem essa dinâmica expansionista, né, ilimitada, é como um crocodilo vegetariano, né? Não existe. Então, essa é uma conclusão importante, porque hoje a gente tem, no movimento ecológico, tem toda uma discussão com uma corrente da ecologia, representada pelos partidos verdes, por exemplo, que acha que pode controlar o capitalismo, moderar o capitalismo, que pode existir um capitalismo verde, né? Capitalismo que respeita os limites da natureza. E Marx explica no Capital porque isso é impossível. Né? E ele explica isso não pela boa ou má vontade do capitalismo. O capitalista é um funcionário do capital. Né? Ele obedece às leis do mercado. São leis impessoais, né? É o sistema autômato. Né? E aquele capitalista que não obedece a esse imperativo de expansão, de acumulação, ele desaparece, ele é eliminado do mercado. Né? Então, essa é a lógica do sistema, uma lógica sistêmica. Então, esse sonho de capitalismo verde, capitalismo limitado, capitalismo... Isso é uma ilusão, né? Ou uma mistificação. Né? Isso acho que é muito importante para a discussão ecológica moderna, né? Do século XX. Então, Marx nos dá elementos fundamentais para recusar essa mistificação, né? Recusar essa ideia de um capitalismo que pode existir sem crescimento ilimitado, sem acumulação ilimitada, sem expansão ilimitada. E nós sabemos, bom, isso Marx não tinha ainda, não aparece em Marx, mas nós sabemos que essa expansão, esse crescimento, esse produtivismo funciona já há 2 séculos, fundamentalmente com as energias fósseis, carvão, petróleo e o gás. Energias fósseis que são responsáveis pela crise ecológica e pela mudança climática. Né? Bom, e o capitalismo não mostra nenhum sinal de que vai abandonar as energias fósseis. Claro, promove as energias renováveis, né? Solar, eólica, etc., mas como complemento, né? Não para substituir. Tanto que a produção e o consumo das energias fósseis não deixou de aumentar. Nos últimos 30 anos, não parou de aumentar. Né? Apesar das reuniões internacionais em que se fala assim, precisamos reduzir, nada. Né? Só faz crescer. Porque essa é a lógica do sistema. Então, encontramos em Marx pistas para entender isso. Isso é importante. Bom, outra pista importante em Marx também não tem diretamente a ver com a natureza ou a ecologia, mas ela tem um significado para nós, para o ecomarxismo. É a ideia que aparece em Marx de que o importante para a vida humana não é o ter, a propriedade, a acumulação de bens, de riqueza, de dinheiro, etc. O importante é o ser, né? A autorrealização humana. Isso está muito explicitado nos manuscritos de 1844, né? Os famosos manuscritos
econômico-filosóficos, né? Então, eu vou ler uma passagem para vocês desse texto, né? Vou traduzir do francês. A renúncia a si mesmo, a renúncia à vida e às necessidades humanas é a tese principal da economia burguesa. Menos você come, menos você bebe, menos você compra livros, menos você vai ao teatro, ao dançar, ao cabaré, menos você pensa, você ama, você faz teoria, menos você canta, você fala, você pratica a esgrima, mais você aumenta o teu tesouro, o teu capital, o teu dinheiro e a tua riqueza. Né? Então, ele está opondo aspectos fundamentais da vida humana à acumulação de bens, de riqueza e de dinheiro. Quais são essas coisas fundamentais? Primeiro, são as necessidades humanas, elementares. Né? Comer e beber, obviamente. Né? Mas, em seguida, vem outras necessidades, né, culturais, né? Comprar livros, ir no teatro, etc. Né? Pensar, fazer teoria, né? Mas cantar, mas também fazer esgrima, né? É um esporte, nós iríamos jogar futebol, mas, enfim, a ideia é a mesma. Né? E, mas também atividades humanas, né? De autorrealização humana, né? Pensar, falar, amar, né? etc. Bom, então isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Essa afirmação do ser priorizado em relação ao ter, né? A propriedade, a acumulação de bens e riqueza, etc., mercadoria. Né? O Erich Fromm, né? Famoso canalista marxista, tem um livro muito importante chamado justamente Ter ou Ser. Né? Ele vai analisar do ponto de vista econômico, filosófico, psicológico, etc. Então, acho que isso é uma ideia importante, né, para o ecossocialismo. O ecossocialismo afirma justamente isso. Né? E o problema, temos que romper com essa sociedade que só se interessa pela acumulação de bens, acumulação de riqueza, de dinheiro, de mercadoria, né? etc. E precisamos promover as atividades de autorrealização humana. Né? Pensar, amar, praticar um esporte, né? Ir ao teatro, cantar, né? Isso que é a vida, né? Que é o ser, manifestação do ser. Bom, esse tema também aparece no Capital, no terceiro volume de Capital, mas de uma forma um pouco diferente. Na questão do tempo de trabalho. Marx diz o seguinte: a redução da jornada de trabalho é o primeiro passo para o reino da liberdade. O reino da liberdade que será realizado pelo comunismo, né, em última análise. E o primeiro passo nessa direção é reduzir a jornada de trabalho. E por que reduzir a jornada de trabalho é tão importante? Porque libera tempo para a autorrealização das potencialidades humanas. Isto é, para aquelas atividades, né, que ele tinha mencionado em 1844, né? Pensar, falar, amar, praticar esgrima, né? Então, ir no teatro, cantar, se autorrealizar como ser humano, fazer a teoria, né? A ciência, tudo isso, a arte, tudo isso é autorrealização humana e se consegue isso reduzindo a jornada de trabalho e, eventualmente, reduzindo a produção também. Né? Isso o Marx não diz, mas nós podemos acrescentar. Teremos menos mercadorias, menos bens, mas mais tempo para autorrealização humana. Bem, então, até aí podemos chegar com Marx. Mas o marxismo não termina com Marx. Tá? O marxismo é um pensamento em movimento.
Aliás, o pensamento do próprio Marx também é um pensamento em movimento. Né? Nós vimos que sobre essa questão ecológica, questão da relação com a natureza, há um movimento, né, no pensamento dele, desde um primeiro período mais produtivista a um período de crítica do produtivismo. Né? Então, há um movimento no pensamento de Marx. E o marxismo, depois de Marx, também tem que continua em movimento. Né? Quer dizer, o marxismo no século XX teve que enfrentar fenômenos novos que Marx não conhecia. O imperialismo, o fascismo, o stalinismo, etc. Então, ele teve que pensar, né, teorizar, analisar, utilizando o método marxista, naturalmente, esses fenômenos novos. Bom, qual é o fenômeno novo de nossa época, do século XXI? Nós já vinha do século passado, mas se intensificou enormemente no século XXI, é a crise ecológica. É a crise ecológica, em particular, a mudança climática. A mudança climática é uma ameaça para a própria existência humana no planeta. Então, é algo sem precedente na história humana. Nunca houve isso, né? Existia uma ameaça para a própria existência humana no planeta Terra. Né? Então, a questão ecológica, a questão do meio ambiente, a questão da crise climática, não é uma questão entre outras. É a questão econômica, política, ética, social, filosófica, fundamental de nossa época. Essa é a minha opinião. Né? Podemos discutir, né? Essa é a minha opinião. Então, nós não podemos discutir de economia, de teoria política, de filosofia, de tudo que se quiser, sem integrar esse desafio. Né? A crise ecológica, a mudança climática. Bem, isso vale para o marxismo. Então, o marxismo tem que dar uma virada, né, no século XXI, e isso já está se dando. Já está se desenvolvendo algo que podemos chamar de ecomarxismo. O ecomarxismo é o marxismo que integra a questão da crise ecológica não como um dos 30 temas, mas como uma questão central, uma questão decisiva, uma questão que nos obriga a repensar. Repensar, por exemplo, o capitalismo. O capitalismo, no marxismo clássico, é criticado como responsável pela exploração do trabalho, né? A plusvalia, a injustiça social, a desigualdade social, tudo isso continua, obviamente, né? Agora, há uma outra dimensão. Agora, o capitalismo é destruidor da saúde humana, etc., mas também destruidor do meio ambiente, e isso com consequências dramáticas para a espécie humana, né? Para todas as espécies vivas e a nossa incluída. Né? Então, esse aspecto destruidor do capitalismo, que Marx já tinha tido uma certa intuição, hoje é uma coisa enorme. Né? Então, é uma razão suplementar, porque lutar contra o capitalismo é um imperativo categórico. Né? Bom, e a própria definição do socialismo também muda. Né? Porque em certos textos de Marx, pelo menos, não em todos, aparece essa ideia de que o socialismo é mudar as relações de produção, propriedade privada dos meios de produção. Para quê? Para permitir o livre desenvolvimento das forças produtivas. Não, não dá. Quer dizer, hoje em dia nós temos que pensar o socialismo como mudança, obviamente, das relações de produção, porque enquanto existe a propriedade privada dos meios de produção não podemos fazer nada, mas também precisamos mudar as forças produtivas, que as forças produtivas criadas pelo capitalismo, né, são todas baseadas nas energias fósseis e todo o seu funcionamento, né, produz a destruição do meio ambiente e a crise ecológica. Então, nós precisamos transformar as relações de produção, as forças produtivas, o aparelho produtivo. Quer dizer, Marx tem uma tese conhecida, né, a propósito da Comuna de Paris, onde ele diz: trabalhadores não podem se apropriar do aparelho do Estado burguês. Tem que quebrá-lo e substituí-lo por outra coisa, que é um poder democrático dos trabalhadores.
O mesmo vale para o aparelho produtivo, né? Os trabalhadores não podem se apropriar simplesmente do aparelho produtivo existente e continuar utilizando. Não, vão ter que transformá-lo profundamente, né? A começar pelas energias, as fontes de energia, que não podem ser mais as fósseis que nos estão levando para a catástrofe, né, da mudança climática. Bom, então, por isso que o marxismo do século XXI tem que ser um ecomarxismo. Isso já está se desenvolvendo. Os pioneiros do ecomarxismo são, primeiro, ainda no século passado, James O'Connor, um americano, fundador de uma revista que existe até hoje, que chama Capitalism, Nature and Socialism, né? Onde já colocava esses três elementos como fundamentais, né? Bem, essa revista continua, então, até hoje, desenvolvendo o pensamento ecossocialista. No fim do século passado, começo desse século, apareceu um outro personagem muito importante, que é o John Bellamy Foster. E o grupo dele da revista Monthly Review, uma revista de esquerda americana muito importante, né? As análises do John Bellamy Foster, primeiro sobre a ecologia e Marx, são muito importantes, mas mais importantes ainda são suas reflexões sobre o que acontece com a natureza no capitalismo e a necessidade de uma revolução ecológica. Então, o Bellamy Foster é um dos mais importantes pensadores ecomarxistas do século XXI. Além dele, apareceu nos últimos anos um jovem japonês, que agora está ficando bastante famoso, Kohei Saito, também é um ecomarxista, e seus trabalhos são muito interessantes, sobre Marx, mas também sobre a necessidade de um comunismo do decrescimento. Esse é o termo dele, acho muito interessante. E assim, muitos outros. Quer dizer, tem também Daniel Tanuro, que é um amigo meu, um ecomarxista belga, etc. Então, o ecomarxismo é uma manifestação do marxismo no século XXI, que eu acho muito positiva. Bom, e a proposta política do ecomarxismo é o que nós chamamos de ecossocialismo. Podemos também chamar de ecocomunismo, se quiser, né? Nós usamos mais o termo ecossocialismo. O ecossocialismo é, ao mesmo tempo, uma teoria e uma prática. Se traduz, hoje em dia, por exemplo, entre outros, né, na existência de uma rede ecossocialista global, Global Eco-Socialist Network. Se estiverem interessados, podem ir na internet, vão encontrar. E no Brasil existe a rede brasileira ecossocialista. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde existe já uma rede ecossocialista, né? Também tem suas publicações, etc, etc. Bom, mas quais são as ideias fundamentais do ecossocialismo? Eu vou resumir muito brevemente, né? Senão levaria muito tempo. Bom, o ecossocialismo parte de algumas ideias fundamentais do socialismo e se mantém a sua validade, né? Primeiro que você, para abrir o caminho ao ecossocialismo, você precisa de um processo de transformação revolucionária da sociedade. E nesse processo de transformação revolucionária da sociedade, você precisa, como dizia Marx, expropriar os expropriadores. Isso é, expropriar os principais meios de produção, né? Os latifúndios, os bancos, as grandes indústrias, etc., etc., o comércio. Isso precisa passar às mãos públicas da população, não só dos trabalhadores, de todo o povo, né? Precisa ser propriedade pública, né? Pode-se discutir se é do Estado ou municipal, enfim, tem várias modalidades, incluindo a autogestão dos trabalhadores, etc., mas tem que ser propriedade pública. Essa é a primeira condição, né? Se você quiser, por exemplo, fechar os poços de petróleo e as minas de carvão, né? Claro, não de um dia para outro, é um processo, né? Você tem que expropriar as companhias mineiras e as multinacionais do carvão e do petróleo, né? Eles, não adianta discutir com eles, convencê-los, né? Não, tem que expropriá-los, simplesmente. Claro, vai ser uma batalha, né? Mas isso é indispensável. Agora, o outro princípio fundamental do ecossocialismo, que é um princípio
do socialismo geral é a planificação. Planificação democrática. O que quer dizer isso? Quer dizer, as decisões sobre o que devemos produzir e o que devemos consumir não pode ser deixada na mão dos capitalistas, que já vimos no que está dando. Tampouco nas mãos de uma burocracia, uma comissão do plano, um bureau político, a gente viu no que deu. No caso da União Soviética, do ponto de vista ecológico, também foi um desastre. Quem pode decidir, quem deve decidir, é a própria população. As questões fundamentais serão resolvidas por referendo. E outras questões menos importantes podem ser deixadas a cargo de representantes democraticamente eleitos, etc. Mas o que é uma planificação democrática? Então é isso, quer dizer, seguindo as decisões democráticas da população, vai se reorganizar a produção e o consumo em função de dois critérios fundamentais: satisfação das verdadeiras necessidades sociais e respeito pelos limites da natureza, respeito pela Mãe Terra. São os dois critérios fundamentais, né? Que no capitalismo não interessa, né? Interessa o lucro, a acumulação, não satisfazer as necessidades da população e nem, muito menos, respeitar os limites naturais. Bom, isso é... Agora, quais são as necessidades? Algumas todos conhecemos, são as necessidades, pode chamar bíblicas, né? Existem há milhares de anos. Quer dizer, todos os seres humanos precisam comer, beber, ter uma roupa e um teto para morar, né? Agora, isso tem muitas outras necessidades dos serviços públicos, por exemplo, a educação, a saúde, a cultura, etc. Né? Mas, enfim, hoje no capitalismo existem as necessidades fundamentais não são satisfeitas para boa parte da população, não consegue comer, alguns nem conseguem beber, né? Mas em troca tem 1000 falsas necessidades. Né? Falsas necessidades. Será que você precisa de Coca-Cola para viver? Né? Etc. A lista é enorme. Promovidos pela publicidade. A publicidade cria as falsas necessidades. Bom. Além disso, no capitalismo existe algo que se chama a obsolescência programada. Os produtos são fabricados para não durarem muito. Que produto que dura muito é mau negócio para o capitalista. Se ele só vende uma geladeira a cada 30 anos, é um péssimo negócio. Se a geladeira quebra depois de 10 anos, já fica melhor. Né? Então, isso é a lógica do sistema. Né? Já há um século e meio, né? Obsolescência programada. Então, você acabando com a obsolescência programada, você muda todo o sistema. Né? Os bens se tornam duráveis. Né? E não como agora, que são jogados no lixo e substituídos por outros de pior qualidade, etc. etc. Bom, então, isso vai levar a uma mudança no modo de produção, no padrão de produção e de consumo também. O padrão de consumo vai mudar. Né? Não vai ser mais aquele promovido pela publicidade, mas aquele decidido democraticamente pela própria população, em função das necessidades que sente. Bem, e isso levará ao que nós chamamos de um decrescimento seletivo. Quer dizer, muita coisa que é produzida agora é inútil. Uma quantidade infinita de bens são inúteis e são produzidos com obsolescência programada. Então, se você elimina os produtos inúteis e você produz bens duráveis que podem ser reparados, né? Você reduz bastante a produção. Reduz bastante. Né? Isso permite, então, de reduzir o desperdício de matéria-prima, que tem os seus limites, de fontes de energia, que tem os seus limites. Né? Então, o ecossocialismo implica um decrescimento seletivo. Né? Não é, algumas coisas nós queremos desenvolver. A agricultura orgânica, biológica, a educação, a saúde, etc. Né?
Mas, por exemplo, o ecossocialismo significa desenvolver, privilegiar transporte público gratuito e não o automóvel privado, né? Sobretudo nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, onde o automóvel é privilégio de uma minoria da população. A maioria da população depende do transporte coletivo, que é privado, caro e péssimo, né? Então, são outras prioridades que introduz a planificação democrática ecológica, né? E o decrescimento seletivo. Em última análise, o que o ecossocialismo está propondo é uma mudança muito radical, muito profunda, né? É uma mudança de modelo de civilização. O ecossocialismo é uma ruptura profunda com o modelo de civilização industrial capitalista moderno. Não é um detalhe, não é uma outra coisa, forma de propriedade, aspectos jurídicos, não. É uma mudança de conjunto, né, do modo de viver. É uma outra forma de vida, né, baseada em outros princípios, em uma outra relação com a natureza, em uma outra relação entre os seres humanos, outros valores, solidariedade, igualdade, liberdade e respeito pela Mãe Terra. Então, é um projeto de uma nova civilização. Então, é uma proposta muito radical. E é uma proposta revolucionária, porque isso não pode se realizar com algumas reformas. Não. É um processo revolucionário. Agora, o que é revolução? Tem uma definição de revolução que eu gosto muito, que é do Walter Benjamin. Talvez você conheça, né? Bom, Walter Benjamin diz, nas teses sobre o conceito de história, que é um pouco o testamento dele, em 1940, ele diz assim: Marx achava que as revoluções são a locomotiva da história. Mas quem sabe a coisa é um pouco diferente, né? Quem sabe as revoluções são a humanidade que puxa o freio de emergência para parar o trem. Eu acho que isso é muito atual hoje. Nós todos estamos aqui, né, os que estão me ouvindo, nós todos somos passageiros de um trem suicida. Esse trem se chama civilização capitalista industrial moderna. E esse trem está indo a uma velocidade crescente em direção a um abismo que se chama catástrofe ecológica, mudança climática incontrolável. Isso não sou eu que estou dizendo, é o GIEC, Grupo Internacional de Estudo do Clima, né? Publica um relatório, né, de cada tantos anos, poucos anos, né, explicando o que está acontecendo e o que pode acontecer, né? Então, isso é a situação em que estamos. Vamos parar esse trem suicida. Nós somos passageiros desse trem e precisamos parar, né? É isso que é a revolução. É isso. Agradeço a paciência e a atenção de vocês. Não sei se há perguntas, comentários. Na verdade, eu teria duas questões, se me permitir. É César, meu nome. Eu teria duas. Sim, pois não. Eu teria duas questões, se me permitir. A primeira, você falou sobre que o Engels teria também algumas intuições sobre esse problema, né, que o Marx vinha desenvolvendo mais no final da vida, assim, em relação à terra, talvez ao uso da terra. Eu gostaria de saber se você vê algumas diferenças entre a reflexão marxiana e a reflexão do Engels sobre esse desgaste da terra, ou expropriação da terra, ou esses problemas relativos à ecologia, o que a gente chama de ecologia. E uma segunda questão também, bem breve, seria que você disse que a União Soviética, do ponto de vista ecológico, foi um desastre, e eu gostaria de saber por que foi um desastre. Muito obrigado pela sua fala, obrigado mesmo. Perdão. Bom, eu respondo ou espero mais perguntas, como vocês quiserem.
Oi, professor, tudo bem? Obrigado pela fala. Me chamo Pedro, sou aqui da UFPR. E a minha pergunta, ela vai um pouco naquilo que o senhor falou no final, sobretudo ao falar para a gente dessas, digamos assim, soluções que o ecossocialismo apresenta, né, da planificação democrática, de se preocupar mais com as questões fundamentais, as verdadeiras necessidades sociais e o respeito à terra, né, e me parecem realmente soluções muito, muito condizentes, mas me preocupa o fato de que elas parecerem, como o próprio senhor falou, pressupor uma mudança de modelo civilizacional que não vai ser feita de uma hora para outra, né? E enquanto que os nossos problemas ecológicos, climáticos, eles são urgentes, né? A minha pergunta, então, é como que o senhor enxerga essa transição, né, civilizacional? Se ela seria feita a partir de um trabalho de base, digamos assim, de conscientização, ou se seria feita de fato pela tomada, digamos, revolucionária do poder, que aí esbarraria inclusive no problema de que não existe um poder mundial para ser tomado, né? Tem cada nação apresentaria seu problema próprio para essa transição. Queria saber como que o senhor enxerga isso, por favor. Obrigado. Bom, obrigada, professor Levi. Eu gostei particularmente da crítica que você faz, né, quando você fala que muitas correntes ecológicas aí elas não colocam, né, a questão desse imperativo que você chamou imperativo categórico, né, da acumulação e da expansão ilimitada, né, que o capitalismo ele necessariamente coloca. Então é isso, né? Às vezes é tentar apresentar soluções, mas de modo a achar, né, que é possível controlar o capitalismo, dominar, reformar de alguma forma. A minha pergunta vai mais naquilo que você falou, né, sobre esse impulso do consumo. Então, como que no capitalismo, né, por conta desse imperativo, o consumo ele é configurado, né? De certa forma, no final você falou isso, você falou da obsolescência programada, né? E o que me interessa também é essa questão do decrescimento seletivo, né, sobre o qual você falou, por conta do fato de que, muitas vezes, né, quando eu ouço essa proposta de decrescimento, ela vem acompanhada de uma ideia de que a gente tem que largar tudo e abandonar qualquer tipo de desenvolvimento, né? Então, você falou que é preciso, né, desenvolver um certo tipo de agricultura, certos tipos de relações, né, serviços, como a questão da saúde, educação. Então, é preciso, né, um desenvolvimento, né, de uma produção, mas que não seja mais uma produção nesses moldes aí, desse imperativo da valorização do valor, né, da acumulação do capital. Então, queria só saber se você pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, contrapondo isso a uma proposta de decrescimento que buscaria, né, que procura se colocar contra qualquer tipo de desenvolvimento aí. É isso. Tá bom. Então, vou responder as perguntas, já são bastante importantes. Bom, primeiro, Engels. Bem, teria que fazer uma outra exposição sobre o Engels, porque efetivamente encontramos também em Engels algumas intuições interessantes, né? Tem um texto famoso dele, agora não posso citar tudo de memória, mas em que ele diz que não podemos nos comportar com a natureza como um exército de conquista, porque todas as vitórias que temos sobre a natureza podem resultar em derrotas, né? Então, ele tem essa intuição, né? E ele tem também análise sobre como o capitalismo leva à destruição da floresta. Enfim, a gente encontra em Engels também, talvez menos que em Marx, mas aparece também em Engels essa preocupação, né, de que o capitalismo pode levar a formas destrutivas no seu relacionamento com o meio ambiente, com a natureza, com a terra, com a floresta, etc., né? Então, eu diria que não é uma diferença substancial, simplesmente o tema está um pouco menos desenvolvido em Engels do que em Marx, mas a sensibilidade dos dois é parecida.
Bom, o caso da União Soviética é um tema imenso, que eu não vou poder, obviamente, agora desenvolver, mas, enfim, em 2 palavras, né? Quer dizer, na União Soviética, nos primeiros anos depois da Revolução, havia uma certa preocupação ecológica, né? Que havia um grupo de naturalistas que era apoiado, né, pelo governo, até certo ponto, tentando criar reservas naturais, enfim, havia uma certa preocupação ecológica. Mas isso, com o processo de burocratização, de que Stalin foi, digamos, o representante mais evidente, isso foi sendo marginalizado. Alguns desses naturalistas foram executados, outros foram mandados para a Sibéria, para campos de concentração, enfim, eles desapareceram. E a lógica que predominou no processo soviético era de imitar digamos, o processo produtivo capitalista, né? O Fordismo, o Taylorismo, enfim, exploração da natureza, copiando o modelo ocidental, né? Só que, não, em vez de ser privado, era público, era o Estado que controlava. E a planificação era decidida por um aparelho burocrático que não era controlado pela população, que tomava decisões sem consultar a população. Isso teve consequências muito negativas, quer dizer, conseguiu desenvolver a União Soviética, se tornou uma potência industrial e tudo, mas a preço de uma destruição ambiental muito grande, né? E existe o caso, por exemplo, do Lago do Aral, que foi completamente poluído e envenenado, né, pelo processo industrial. E, enfim, muitos exemplos. E o mais evidente é Chernobyl, quer dizer, copiando a indústria nuclear, que em si mesma é um produto do capitalismo que não tem futuro, né? Se copiou isso e teve um resultado catastrófico, né? Foi o caso de Chernobyl. Bom, então, o balanço ecológico da União Soviética não foi positivo. Isso leva a alguns ecologistas, que não são de esquerda, a dizer que capitalismo e socialismo é a mesma coisa. Eles fazem, em relação à natureza, eles têm o mesmo comportamento. Então, nós temos que explicar que a União Soviética não é o único modelo de socialismo, né? E que nós, ecossocialistas, queremos um outro tipo de socialismo, mais democrático e mais ecológico, né? Que o modelo soviético não era nem ecológico nem democrático. Bom, enfim, é uma ampla discussão. Não vou poder agora desenvolver, porque seria tema para uma outra palestra, né? Bom, agora, a pergunta que colocou o Pedro é também muito importante. Obviamente, a questão ecológica é muito urgente. Cada dia que passa, ela é mais urgente, né? Está pegando fogo, literalmente. Se vocês veem os incêndios que estão se multiplicando pelo mundo afora, as enchentes catastróficas, quer dizer, a coisa é urgentíssima. Bom, agora, nós, ecossocialistas, não estamos propondo ficar de braços cruzados até o dia que vai acontecer a Revolução Mundial. Não é isso. Se a gente não começar aqui e agora, né, lutando por medidas imediatas, nunca vai acontecer o ecossocialismo. Precisamos começar já, aqui e agora. Né? Começar com o quê? Levando lutas concretas contra manifestações particularmente ecocidas do capitalismo. Aquilo que a Naomi Klein chamava blocadia, bloquear. Quer dizer, os capitalistas querem abrir um poço de petróleo no Parque Yasuni, no Equador. Bom, os indígenas, os ecologistas, os sindicalistas, a esquerda se mobilizaram, lutaram, obrigaram o governo a fazer um referendo e a resposta da maioria do povo foi não, não queremos explorar o petróleo do Parque Yasuni, que é uma parte da floresta amazônica muito importante do ponto de vista da biodiversidade, habitada pelos indígenas, né? Ganharam.
Então, conseguiram parar um processo que ia ser terrivelmente destrutivo, ia colocar mais petróleo para ser queimado, para mandar o CO2 para a atmosfera, para contribuir para o aquecimento, etc, etc, etc. Bom, ou nos Estados Unidos, os indígenas, com apoio dos ecologistas, conseguiram parar um oleoduto, um pipeline, que ia trazer o petróleo mais sujo do mundo, do Canadá, para ser distribuído nos Estados Unidos, enfim, ia ser um desastre. Etc, etc. Quer dizer, há 1000 exemplos, né? Aqui no Brasil, né? Os indígenas na Amazônia tentando defender a floresta, né? Para que está sendo destruída pelo agronegócio, né? E assim por diante. Então, primeira coisa é lutas concretas, né? De camponeses, de indígenas, de trabalhadores, de juventude, de mulheres. Né? Aliás, as mulheres estão na primeira linha de todas essas lutas. E essas lutas, obviamente, não são fáceis e são perigosas para os militantes. Muitos militantes ecologistas são assassinados. Todos nós conhecemos o caso da Berta Cáceres, né, que lutou contra um projeto ecocida em Honduras, foi assassinada por sicários capangas dessa empresa, né, com o apoio do Estado, que era uma ditadura militar. Bom, como ela, muitos outros, né? Então, esse é a primeira coisa. Nós, os ecossocialistas, temos que impulsar e apoiar e desenvolver essas lutas para tentar parar as manifestações mais negativas, mais ecocidas do capitalismo. Temos também que apoiar experiências que vão numa direção alternativa, né? Por exemplo, no Brasil, o MST está desenvolvendo nos seus assentamentos, nas cooperativas, uma agricultura orgânica, por exemplo, de arroz. A grande maioria do arroz orgânico que se consome no Brasil é produzido pelo pessoal do MST. Então, é um início de um desenvolvimento de uma outra agricultura, que não é aquela do agronegócio, dos pesticidas, da destruição da floresta, etc. Né? É um outro tipo de agricultura ecológica. Então, esse também é um exemplo de coisa que se pode fazer. Né? Mas nós sabemos que isso não é suficiente. Né? Mas nessas lutas e nessas experiências, vai se desenvolvendo duas coisas fundamentais. Primeiro, consciência. Consciência anticapitalista e consciência socialista e ecológica. E segundo, vai se desenvolvendo iniciativas de auto-organização. As pessoas que levam essas experiências, essas lutas, se organizam. Né? E é com processos de auto-organização e de conscientização é que nós poderemos chegar a uma transformação mais profunda, mais radical. Isso pode passar, talvez, por uma eleição, por um governo. Por exemplo, o governo da Colômbia é hoje em dia o governo mais ecológico, não só da América Latina, provavelmente do mundo. Né? Gustavo Petro propôs, por exemplo, se comprometeu a não abrir nenhum poço de petróleo novo, né, na Colômbia. Nenhum país do mundo assumiu esse compromisso. Nenhum. Só a Colômbia foi o único. Não é uma revolução, não é o ecossocialismo, mas é um passo. Né? Então, ter um governo que assume compromissos ecológicos sérios é importante. Né? Bem, agora, será que de tudo isso vai sair um processo revolucionário, um processo de mudança civilizatória? Não sei, não há garantia nenhuma. As leis da história não garantem nada, nem as leis da economia. Né? Só podemos apostar. Né? Aposta, é uma aposta que a gente faz. Né? Numa aposta a gente engaja a sua vida, né? É um compromisso de vida. Em função dessa aposta, e como em toda aposta, você tem a esperança de ganhar, mas você corre o risco de perder. Né? Então, essa é o que a gente está propondo. Né? O ecossocialismo está propondo isso, a gente começar já agora, né, nessas lutas, nesse trabalho de organização, de auto-organização, de conscientização,
De voto, é importante votar em candidatos, né, de prefeito, presidente, o que seja, comprometidos com o programa ecológico e não com os comprometidos com o ecocídio, como é o caso, né, dos neofascistas, né, etc, etc, etc. Tudo isso é importante, né? E não há, infelizmente, não há nenhuma garantia, mas esse é o único caminho se queremos avançar. Bom. E chegou a última pergunta, que é sobre o tal desenvolvimento seletivo. Bom, efetivamente, há alguns ecologistas que acham que tem que parar com tudo, né? Por exemplo, o Ivan Illich, que tem muita influência sobre a ecologia, ele dizia, olha, hospital é bobagem, não precisa de hospital, a gente tem a velha medicina tradicional, é suficiente. Educação, escola, besteira, não precisa de escola, a gente faz autoeducação, etc. E vai por aí, né? Vai por aí. Não é a nossa proposta não é essa, francamente, não é essa. Então, por isso nós dizemos decrescimento seletivo. Tem atividades que são inúteis. Vou dar um exemplo evidente. A publicidade. A publicidade é fundamental para o sistema capitalista. E não pode existir sem publicidade. E os capitalistas investem bilhões na publicidade, bilhões de dólares e euros, não é? E que é uma luta, né, para ganhar o mercado, né, entre eles. Esses bilhões, quem é que paga? Somos nós, né? Porque no preço da mercadoria está o gasto da publicidade. Né? Quando o capitalista calcula, né, esse automóvel vai custar tanto, ele inclui nos gastos dele o gasto de publicidade, que é muito grande. Então, nós é que estamos pagando esses bilhões. Né? Bom, isso serve para quê? Para convencer você a comprar o automóvel X em vez do automóvel Y, o sabonete X em vez do sabonete Y. Precisamos disso? Não. Totalmente inútil. Consome mão de obra, podia estar fazendo coisa mais útil, matéria-prima, papel, ferro, enfim, coisas gigantescas, energia, eletricidade, né, etc. Né? Não serve para nada. Podemos, e não precisamos esperar a Revolução Mundial para lutar contra a publicidade. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo, que nem era de esquerda, nem lembro o nome dele, alguns anos atrás, resolveu proibir a publicidade no espaço público da cidade. Não sei por que razão. Proibiu, sumiu. Né? Pode-se fazer isso. Né? Pode-se limitar a publicidade, mesmo no capitalismo. Mas no processo de transição ao ecossocialismo, precisamos acabar com essa atividade. Como essa, muitas atividades que são inúteis. Né? Os conselhos, as empresas de conselho financeiro para especulação. Né? No processo de transição ao socialismo, não precisamos disso. Né? Enfim, a lista é grande, eu não vou fazer agora toda a lista, né? Mas ela é muito grande. Atividades e produções que podem ser suprimidas. Agora, outras atividades nós não queremos suprimir, mas queremos acabar com a obsolescência programada. Se a tua geladeira dura 30 anos em vez de 5 anos, você produz 6 vezes menos de geladeira. Né? Então, economiza, né? Mão de obra, etc. A produção diminui. E não é só a geladeira, são muitos outros produtos. Então, a produção diminui porque os produtos são duráveis, irreparáveis, coisas que hoje em dia não são. Todo mundo sabe que quando não funciona um computador, você não vai reparar, porque nem existe mais empresa de reparação. Você joga ele no lixo e compra outro. Né? E isso com o telefone portátil, milhões de coisas. Né? Então, precisamos acabar com isso. Os produtos têm que ser reparáveis. Os capitalistas produzem, de propósito, produtos não reparáveis, para obrigar você a comprar um outro, o que é lógico. Do ponto de vista capitalista, é totalmente racional e lógico produzir um aparelho que não dá para reparar. Obriga você a comprar um novo, é claro. É do interesse dele. Se ele produzir aparelhos reparáveis, ele vai para a falência, porque os outros vão produzir muito mais. Então, isso não é possível. Então, precisamos
acabar com a obsolescência programada, vai reduzir muito a produção, etc, etc, etc. Pode-se dar muitos exemplos. Então, agora, outras coisas nós queremos desenvolver, como eu disse, queremos desenvolver a saúde, a educação, mas saúde e educação não é tanto produtos materiais, é muito mais pessoas que vão, médicos, enfermeiras, professores, né? Isso que é o mais importante, é a atividade humana. Então, muitas pessoas que hoje em dia estão em atividades inúteis vão poder participar de atividades úteis como a educação e a saúde, que precisam de muita mão de obra. Os hospitais faltam enfermeira, faltam médicos, nas escolas faltam professores, né? Então, precisamos educar pessoas para fazer esses trabalhos em vez de um monte de coisas inúteis, né? Então, isso que é decrescimento seletivo. Bom, vocês estão cansados, eu também, né? Já tenho 86 anos, é uma informação. Então, vamos ficar por aqui e agradeço mais muito vocês pela paciência e pela atenção.